Bom, para iniciar, então, Sobral fica no interior do estado do Ceará, né? Nós estamos aproximadamente a 244 quilômetros da capital, na região norte do estado, próxima à divisa com o estado do Piauí, e é uma cidade que tem 210 mil habitantes, no seu ponto principal, mais de 1,5 milhão de habitantes no entorno da cidade. Então, é uma cidade de pequeno para médio porte, considerada aí, levando em consideração a realidade também dos municípios cearenses. Essa imagem representa um pouco a educação pública de Sobral, principalmente no início da década de 90. Então, como vocês estão observando aí, nós tínhamos escolas com bastante dificuldade de infraestrutura física, depredadas, uma série de problemas estruturais, e isso pela ausência de anos de investimento público até o ano de 1997. Em 1997, houve a mudança de gestão, né, um novo prefeito entrou naquela ocasião na gestão, e uma série de diagnósticos, de estudos foram realizados para identificar os problemas que a educação de Sobral tinha, especialmente na década de 90. Então, essa mudança de gestão foi importante porque um grupo político que estava há muitos anos saiu, deixou a gestão, um novo grupo assumiu, e esse grupo acabou fazendo reformas profundas na administração pública, especialmente na área da educação, e isso fez com que o município tivesse ganhos importantes. Então, foi diagnosticado uma série de problemas na distorção idade-série, uma estrutura física, como eu mostrei na foto anterior, péssima das escolas, um analfabetismo escolar bastante grave, ou seja, as crianças avançavam as séries subsequentes de alfabetização no ensino fundamental 1, mas não eram alfabetizadas. Então, isso foi gerando aí uma discussão muito forte. Além da ausência de metas e um plano de formação continuada, da ausência de foco na aprendizagem. E o primeiro passo de mudança é o desafio da decisão política. Quando eu falo decisão política aqui, eu não estou falando de partidos políticos ou de partido político. Eu estou falando de tomar decisões sérias, difíceis, que muitas vezes são impopulares, mas que são necessárias, que são importantes. Dentre elas, uma reestruturação no parque escolar, seleção de servidores públicos que não entraram de maneira legal na administração pública, um diagnóstico para apontar os problemas, os erros e as dificuldades da gestão pública, um diagnóstico para avaliar também os problemas identificados no campo da alfabetização, né, as crianças que eventualmente não estejam alfabetizadas, um incentivo à formação e à capacitação de professores, uma política de investimento nessa direção. E aí, passados esses 25 anos, agora em 2021, Sobral tem mais de 61 unidades escolares, entre centros de educação infantil, escolas de ensino fundamental 1 e escolas de ensino fundamental 2, mais de 34 mil estudantes na rede pública municipal, e aí um pouco dos indicadores nessas 2 décadas para cá. Primeiro, uma redução bastante significativa na distorção idade-série, tanto no Fundamental 1 como no Fundamental 2. O outro ponto importante é a questão do abandono escolar, então, uma redução bastante significativa do abandono, através de políticas e de ações direcionadas para a redução do abandono, então, busca ativa, acompanhamento junto às famílias, um trabalho direcionado para a presença da família na escola, né, e a redução da ausência da criança. E aí essa política pública se
se estruturou em 3 eixos importantes. O primeiro é o fortalecimento da gestão escolar. Então, os diretores e os coordenadores, apesar de serem cargos em comissão, não são indicação política, eles trabalham na perspectiva de ingressarem na administração pública através de seleção pública, com prova escrita, com análise de títulos, e não há também eleição, porque a gente observou que no processo eleitoral havia influência de natureza político-partidária, ou seja, você me auxilia, me ajuda na eleição para diretor, que depois você vai ficar dependente de mim, vai me auxiliar na direção para deputado, na eleição para vereador, e etc. Outro aspecto importante é a autonomia financeira e pedagógica das escolas. Então, nós temos programas de transferência de recursos financeiros, de apoio às escolas, para que elas possam adquirir equipamentos, comprar material didático, contratar serviços, pintura, etc. E a questão da autonomia pedagógica. Então, apesar dos professores e coordenadores, dos professores efetivos e temporários ingressarem por meio de concurso público ou seleção pública, mas há um diálogo com a gestão da escola no momento da lotação daquele profissional. Será que ele está preparado para assumir uma série de alfabetização? Será que ele tem mais um perfil para o Fundamental 1 ou para a educação infantil? Então, esse tipo de adequação da lotação do professor, ele é dialogado com a escola e são feitos os devidos ajustes de acordo com a necessidade e o perfil de cada profissional. Outro ponto importante é o fortalecimento da ação pedagógica. Então, a organização e a qualificação do trabalho em sala de aula só é possível porque Sobral, há mais de 15 anos, tem uma escola de formação de professores que capacita e qualifica todos os professores da rede pública. Além disso, trabalha na perspectiva de produção de material didático complementar, quando o PNLD não atende a todas as necessidades. Também trabalha na perspectiva de desenvolver materiais e currículos voltados para as necessidades do novo currículo de Sobral. Então, é um programa de formação continuada de professores permanente, que se repete há mais de 15 anos, e que todos os professores saem de sala de aula durante todo o ano letivo, uma vez por mês, 4 ou 8 horas, para desenvolver formação continuada. Então, tem um calendário de formação continuada que capacita e qualifica todos os professores. Eu vou tentar, durante a minha fala, além de apresentar e discutir alguns pontos, eu vou tentar, através de alguns vídeos, exemplificar e tentar contextualizar um pouco para vocês desses elementos, desses projetos, dessas práticas, para que vocês possam também se situar sobre essas questões, né, essas iniciativas. Daqui a pouco eu vou, então, colocar alguns vídeos que mostram um pouco dessas ações. E o terceiro elemento é a política de valorização dos profissionais do magistério. Então, Sobral, através de leis, através de dispositivos legais, criou uma série de gratificações, de bonificações, que são incorporadas diretamente no salário dos professores, ou são pagas na forma de remunerações, né, de benefícios, inclusive para a escola, para o salário, no contra-cheque, de maneira de folha complementar, que reconhece, através de gratificações e incentivos salariais, o desempenho da aprendizagem dos alunos a partir do trabalho que é feito pelos professores. Isso é uma política de valorização dos profissionais do magistério, mas que, ao mesmo tempo, ela está integrada às questões da aprendizagem dos alunos. Então,
é a partir do desenvolvimento da alfabetização, do desenvolvimento das habilidades de língua portuguesa, matemática, que são diagnosticadas, são identificadas no contexto da avaliação externa, que os professores são remunerados. Então, há o benefício, há o ganho, mas ele é reflexo da aprendizagem dos alunos. Né? Isso não foi da noite para o dia, foram 20 anos para construir leis, para aprovar pela Câmara, para passar pelos vereadores, para ser sancionado pelos prefeitos, e não é o prefeito atual, nem o prefeito da época, eu estou falando de 5 prefeitos diferentes, de partidos políticos diferentes, que foram fortalecendo as políticas públicas em educação. E aí, para exemplificar, eu vou mostrar aqui um vídeo que explica um pouco e exemplifica um pouco esse processo. Para celebrar. Foi assim a cerimônia de entrega do Prêmio Aprender Melhor, destinado aos educadores e às escolas municipais, que alcançaram as metas de aprendizagem estabelecidas para o ano de 2017. O astral da gente fica muito bom, a autoestima, então, nos motiva a buscar mais conhecimentos, né? E isso, só tenho a agradecer por esta noite. Ao todo, foram premiadas 19 escolas municipais e 97 educadores, entre professores, diretores, coordenadores pedagógicos e secretárias escolares, que além de receberem troféus, também ganharam uma premiação em dinheiro, totalizando R$ 158.700. Os professores e as professoras de Sobral se dedicam, se entregam de corpo e alma ao que eles fazem. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite é o mínimo que se pode fazer, né? Premiar e reconhecer o esforço e a dedicação que o magistério de Sobral tem com os filhos dos trabalhadores de Sobral. O destaque ficou por conta da escola José Hermílio de Moraes, que recebeu o prêmio de R$ 22.400. O valor é o reconhecimento, é um valor que vai para os professores, mas a satisfação maior é estar e saber que nós estamos contribuindo com um futuro melhor, com uma cidade bem melhor, um Sobral bem melhor, porque eu também sou natural de Sobral, filha de Sobral, e fazer parte da educação de Sobral, para mim é motivo de muita alegria. O Prêmio Educar Melhor é um reconhecimento pelos esforços dos educadores em favor da educação dos estudantes. Ele contempla 6 categorias e os resultados são aferidos por meio de avaliação externa realizada pelo município e pelo Sistema Permanente de Avaliação do Governo do Ceará. Esses resultados mostram avanços de desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem dos alunos da rede pública municipal de Sobral, além de reconhecer, de valorizar, de fortalecer a figura e o papel do professor como o grande mediador da aprendizagem dos alunos em sala de aula. Bom, na verdade foi para exemplificar um pouco essa questão da política, né, de valorização, de gratificação e de incentivo, né, aos professores, mas não simplesmente como um benefício, mas como um resultado do trabalho, principalmente como reflexo da aprendizagem dos estudantes. Então, Sobral estabeleceu nesse contexto metas muito claras, muito objetivas, né? Primeiro, garantir a alfabetização de todas as crianças, ainda no primeiro e segundo ano do ensino fundamental 1. Segundo, alfabetizar aquelas crianças que eventualmente avançam com lacunas para as séries subsequentes. Então, fazer esse acompanhamento, esse processo é de fundamental relevância. Estabelecer metas claras de proficiência em língua portuguesa e matemática, do 3º ao 9º ano, compreendendo que todas as áreas do currículo são importantes, mas que a base para que a criança seja protagonista na história, na geografia, precisa passar pela língua portuguesa e matemática. E o 4º, fortalecer a educação infantil como um espaço bastante importante, fértil, para garantir o processo de alfabetização. Então, a educação infantil precisa ter currículo, formação continuada, estrutura de trabalho e precisa ter expectativa de aprendizagem. Para isso, Sobral criou uma política de educação infantil, onde a educação infantil é a base para o processo de alfabetização. Então, a gente antecipa alguns elementos do currículo, constrói uma base para que a criança chegue no 1º ano sendo capaz de ler
palavras, ler frases, como acontece na rede privada. E a gente sabe que, infelizmente, na rede pública isso é mais desafiador, mas é importante a gente superar essa questão de que a condição econômica, muitas vezes, é atrelada à questão do aprendizado. Na verdade, não é. Mesmo a criança, sendo uma criança eventualmente pobre, uma família com dificuldades de natureza socioeconômica, mas ela consegue, tendo uma escola de qualidade, tendo um professor bem formado, tendo um material didático estruturado, ser alfabetizada, iniciar esse processo de alfabetização ainda no contexto da educação infantil. O próximo elemento aqui é um outro elemento importante da política de Sobral, que é a questão da avaliação em larga escala. Então, Sobral avalia de 6 em 6 meses todos os seus estudantes com produção textual, uma avaliação na área de matemática, de língua portuguesa, e não só depende das avaliações do SAEB, da antiga ANA, e nem muito menos, que é o Exame Nacional de Alfabetização, e nem muito menos das avaliações estaduais do governo do estado, que é o nosso Sistema Permanente de Avaliação, o SPAES, mas nós temos um sistema próprio, como um município, né, que gera as gratificações e bonificações aos professores, mas também que estabelece métricas importantes para a tomada de decisão. E essa avaliação não acontece apenas naquelas séries focos, né, do final do ciclo, da alfabetização do primeiro ano, do quinto e do nono. São todas as séries, começando do infantil 5 até o nono ano. Então, de 6 em 6 meses, todas as crianças são avaliadas, monitoradas e acompanhadas, e a gente sabe exatamente o que é que a criança tem de habilidade e competência naqueles conteúdos, dentro daquela expectativa, naquela série, de maneira periódica, é feito esse acompanhamento. Então, Sobral tem avançado seus indicadores de IDEB, né, tanto do ensino fundamental 1 como do ensino fundamental 2. Nos últimos anos, Sobral saiu de um IDEB há mais de 20 anos, né, há mais de 10, 15 anos, muito baixo, conseguiu galgar o melhor IDEB, tanto em 2015 como em 2017, e em 2019, da mesma forma, se a gente considerar os municípios de grande porte, né, tanto no ensino fundamental 1 como no ensino fundamental 2. Claro que esse é só um indicador, não é tudo. A gente sabe que os indicadores são importantes, são referências, mas eles não são as únicas métricas. A gente tem que compreender qualidade como trabalho feito efetivamente pelo professor de sala de aula, do aprendizado que o aluno leva, inclusive para a vida, né, para a sua vida como cidadão. E eu quero passar aqui um pouco do exemplo, né, de como esse trabalho é desenvolvido. Tenho certeza que os professores e educadores, gestores de vocês, assim como a equipe da secretaria daí também deve ter todo um esforço, todo um trabalho, todo um compromisso, mas eu vou mostrar um pouco, exemplificar, através desse próximo vídeo, um pouco desse trabalho. Em 2017, a educação de Sobral alcançou o melhor índice de desenvolvimento da educação básica do país nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e se consolidou como referência para o Brasil. A nota no IDEB para o quinto ano foi de 9,1 e para o nono ano a nota foi de 7,2, superando as médias do estado e do país. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação e são obtidos com base na proficiência dos estudantes do quinto e nono anos do ensino fundamental, em avaliações de língua portuguesa e matemática. Essas avaliações são produzidas e implementadas em nível nacional, por meio do Ministério da Educação, através do INEP, e elas seguem todo o sigilo de uma avaliação em nível nacional, como, por exemplo, é o caso do Enem.
Sobral já havia alcançado o maior IDEB do Brasil nos anos iniciais em 2015, quando obteve nota 8,8. Em 2017, o desempenho dos estudantes do município melhorou ainda mais. E pela primeira vez, Sobral também obteve a maior nota do Brasil nos anos finais do ensino fundamental, um crescimento de 0,5 ponto no comparativo com 2015. O resultado também é superior às médias do Ceará e do Brasil, considerando todas as redes de ensino, inclusive a privada. É um trabalho de construção desde a alfabetização, que vai se desenvolvendo e vai tendo continuidade, e no 5º ano ela se consolida, né? Todo esse caminho de aprendizagem. A evolução de Sobral nas avaliações nacionais pode ser explicada pelos constantes investimentos, com foco na aprendizagem dos estudantes, no apoio ao trabalho do professor em sala de aula e no monitoramento dos resultados, aferidos por avaliações externas realizadas pelo município. Através do trabalho que é feito por meio da avaliação externa, que é uma avaliação em que o município aplica a mais de 22 mil alunos, tanto no meio do ano como no final do ano, é possível mensurar e acompanhar o desenvolvimento cognitivo do aluno. Um dos pontos que mais chama a atenção no sistema de educação de Sobral é a uniformidade do ensino, que oferece oportunidades iguais para todos os alunos da rede. A Escola Francisco Monte é um bom exemplo dessa equidade no ensino. Mesmo localizada no distrito de Itaperoaba, a 70 quilômetros da sede de Sobral, a escola alcançou um ótimo desempenho no IDEB. As séries iniciais obtiveram nota 9,2, já as séries finais, 8,0, superando inclusive a média do município. Nós compreendemos que o avanço é importante que o município de Sobral teve com relação à educação em nível nacional, mas o município de Sobral não se acomoda, né? Recentemente nós começamos a implementação de novos currículos de língua portuguesa e matemática, levando em consideração parâmetros de referências internacionais, de currículos e de organização de conteúdos a serem trabalhados nas escolas, tomando como referência países que têm educação internacional de qualidade. Para além disso, nós estamos, juntamente com uma consultoria na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, iniciando a construção de um novo currículo de ciências, com a implementação de laboratórios experimentais digitais. E, recentemente, no último mês de outubro do ano passado, os alunos de Sobral se submeteram a uma avaliação internacional, através do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que também tem como referência sistemas de avaliação que são de excelência e qualidade em nível internacional. Tenho consciência de que se você se dedicar, a educação pode mudar a vida de qualquer pessoa. Bom, e aí dentro dos desafios, pessoal, que eu estava comentando há pouco, é a implementação de novos currículos. Então, a gente construiu, baseado na BNCC, mas também em outras referências, em outros currículos, em estudos que nós realizamos, novos documentos curriculares com altas expectativas de aprendizagem. Então, um currículo novo na área de ciências, matemática e língua portuguesa também estão sendo trabalhados. Além das avaliações nacionais, nós temos também participado de avaliações internacionais, porque a gente compreende que o processo de avaliação gera insumos, gera subsídios importantes para a tomada de decisão na gestão e também para o acompanhamento do aprendizado. Então, nós aplicamos a avaliação do PISA com os nossos estudantes de 15 anos, tanto na área de matemática, ciências, como leitura, e a gente obteve resultados acima da média do Brasil e acima de países desenvolvidos, né? Então, também demonstrando que, apesar de nós não sermos um país em condições econômicas de primeiro mundo, mas sermos um país em desenvolvimento, mas é possível ter um desenvolvimento qualitativo de aprendizagem, de educação pública, semelhante a outros países fora do nosso país. Nós
tivemos que nos adaptar a esse momento da pandemia, né? Então, realizando reuniões e formações com os nossos professores de maneira síncrona, tivemos vários cursos de capacitação continuada, alguns inicialmente pelo YouTube, depois nós abrimos, além dos nossos professores, para outros professores e educadores, inclusive, daqui a pouco eu quero aproveitar essa oportunidade para também divulgar alguns desses cursos para vocês, oferecer aí gratuitamente à disposição para vocês, entendendo que esse momento da pandemia era um momento de superação. Então, desenvolver capacidade cognitiva, letramento digital, certificar os professores, né, tanto para que essa certificação validasse essa formação para futuras pós-graduações, para concursos públicos, para seleções. E o que a gente percebeu e observou foi um grande engajamento, não só dos nossos professores aqui de Sobral, mas de vários municípios do Brasil e também de outros estados. Então, a gente teve uma participação permanente, uma dedicação muito significativa, né, um empenho, um envolvimento, cumprimento das atividades, das aulas, uma frequência bastante importante. E o nosso objetivo é estar sempre promovendo essa formação continuada aos nossos professores, a outros professores, mas também as nossas equipes técnicas, né? As escolas se adaptaram a esse momento de pandemia, os educadores, e a gente buscou também criar, tanto nas escolas como na Secretaria de Educação, outros canais de comunicação para além do presencial, porque a pandemia exigiu isso, né? Utilizando redes de interação, canais de comunicação, redes sociais, as aulas que tiveram que ser adaptadas, tanto na formação continuada de professores, como também no atendimento dos alunos, né? A gente sabe que isso não é, de forma alguma, o ideal, é um momento transitório, passageiro, que a pandemia nos exigiu e nos colocou como desafio. E para encerrar a minha fala, eu já estou com quase 1 hora de apresentação, eu trago aqui, para encerrar, o ponto principal do nosso debate, nosso diálogo, que é a questão da alfabetização, né? Então, Sobral criou uma política há mais de 20 anos, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que depois foi expandido para todo o estado do Ceará, através do governo do estado, e também foi implementado em nível nacional, por meio do PNAE, né, do Programa Nacional de Alfabetização, que acabou virando mais alfabetização, mas depois o programa foi descontinuado, o governo federal não deu continuidade aos programas de alfabetização, diferentemente aqui em Sobral e no Ceará, que essa política pública permanece. Então, ela subsidia tanto a produção de material didático, como avaliações sistemáticas aos estudantes, o acompanhamento da família, com foco na aprendizagem, não permitir que nenhuma criança passe do 1º e do 2º ano sem estar alfabetizada, faz uso de métodos e estratégias pedagógicas diferentes, né? Seja o método fônico, seja o método global, seja construtivista, usa uma série de estratégias, inclusive de atendimento de contraturno, quando é necessário, de reforço, o apoio de um agente de leitura para garantir aquela leitura daquela criança, o acompanhamento dia a dia da evolução, avaliações e monitoramentos semanais sobre o quanto a criança conseguiu avançar em termos de alfabetização. Então, ter material didático estruturado, ter uma política pública de formação continuada de professores, ter avaliações sistemáticas, ter incentivo, valorização, materiais didáticos e ampliação do turno de carga horária é, sem dúvida, são elementos importantes para fortalecer essa política de alfabetização, que foi o foco principal aqui da temática. Para encerrar, para poder passar a palavra a vocês, eu vou mostrar aqui um pouco desse trabalho no campo da alfabetização. A escola representa um dos mais importantes espaços para a realização dos ideais democráticos de uma sociedade.
As portas da escola devem estar abertas para todas as crianças. Mas a sua missão institucional se realiza quando garante o sucesso escolar, ou seja, quando as crianças permanecem e alcançam os objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa. No Brasil, os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA, de 2016, revelam que 55% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental apresentavam um nível insuficiente em leitura e 54% deles estavam com um nível insuficiente em matemática. Mais da metade das crianças com pelo menos 3 anos de escolaridade não são alfabetizadas. Não são leitoras de textos ou até mesmo de palavras. E quais as competências que todas as crianças deveriam apresentar para que esta etapa de ensino seja vitoriosa? A Base Nacional Comum Curricular define que a alfabetização deve estar consolidada ao final do segundo ano. O que isto significa? Estudantes alfabetizados leem textos com fluência e são capazes de reconhecer o assunto e o tema do texto ouvido e lido. A casa de Mujinho. Mujinho, o caramujo, andava devagar, mesmo quando estava com pressa. Os outros bichos viviam caçoando na sua vagareza, mas Mujinho nem ligava. Ando devagar porque carrego minha casa nas costas. Quem era o Mujinho? Caramujo. O caramujo. Segundo o texto, por que o Mujinho andava devagar? Porque carregava a casa dele nas costas. E por que os bichos caçoavam dele? Porque ele andava devagar. Inferem em textos curtos informações implícitas de fácil identificação. Reconhecem as informações explícitas e implícitas do texto, identificando sua finalidade em diferentes gêneros. Materiais escolar, apontador, borracha, caderno, caneta, lápis, papel, régua. Esse texto serve para Qual foi a resposta? listar produtos. Por que não é dar um recado? Porque não é um bilhete. Porque não é um bilhete. Por que não é ensinar um jogo? Porque não é uma instrução. Porque não é uma instrução. E por que não é vender objetos? Porque não tem o preço. A Base Nacional também explicita o nível adequado nas competências de matemática. As crianças, ao final do segundo ano, devem ser capazes de ler, escrever, comparar e ordenar números, resolver e elaborar problemas simples de adição, subtração e multiplicação. Observe abaixo as cédulas que Cláudia tinha na carteira. Olha aqui, tinha uma cédula de R$2 e uma cédula de 5. De R$5. 2 com 5? 7. Construir sequências de ordem crescente ou decrescente, reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas, estimar, medir e comparar capacidade de massa, resolver situações cotidianas estabelecendo equivalência de valores. Ela trocou essas cédulas por moedas de 50 centavos. Quantas moedas ela recebeu nessa troca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coletar e comparar informações de pesquisas por meio de tabelas e gráficos. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de frutas que João vendeu na feira em um dia de trabalho. Quantas peras ele vendeu? Olha lá no gráfico. R$10. 10 peiras. Quantas goiabas ele vendeu?
5. 5. Quantas laranjas ele vendeu? 20. 20. Quantas maçãs ele vendeu? 15. Os resultados da avaliação dos estudantes de 5º ano da Prova Brasil atestam os efeitos desastrosos do fracasso da alfabetização e de outras aprendizagens no início da escolarização. No Brasil, somente 50% das crianças, ao final do 5º ano, apresentam um nível adequado em leitura. Ou seja, apenas metade dos alunos, depois de 5 anos de escolaridade fundamental, conseguem ler e interpretar textos. Em matemática, a situação é ainda mais grave. Somente 39% dos estudantes apresentam nível adequado com relação ao que se espera para esta etapa. Mais uma vez, vamos à pergunta central. O que uma criança deve saber ao final do 5º ano? Para alcançar o nível proficiente em língua portuguesa, a criança deve ser capaz de fazer leituras de texto com temática menos familiar. Como limpar seu banheiro sem produtos químicos? Vaso sanitário. Quem disse que é preciso alvejante para deixar sua privada branquinha e sem manchas? Basta adicionar meia xícara de vinagre e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aplique essa mistura no vaso sanitário, deixe agir por 30 minutos e depois é só esfregar bem. Fazer distinção entre fato e opinião em um texto. O fato acontecimento que não pode ser mudado. E a opinião do autor é o que ele pensa sobre a história. E a opinião do autor é o que ele pensa sobre a história. E a opinião do personagem é o que ele pensa sobre a história. A gente nunca pode julgar o que acontece dentro dos outros. Falta opinião. Além disso, os textos já devem ser mais complexos, com frases mais longas e vocabulário diversificado. Apagão em escala planetária festejará o brilho das estrelas. Pouca gente ouviu falar na poluição luminosa, mas tal coisa existe, é um pesadelo na vida de astrônomo, pois sob a beleza do céu estrelado. No nível avançado, a criança lê com autonomia. Reciclagem inteligente. Quem não tem aquele aparelho celular antigo, fora de linha, guardado em uma gaveta em casa? E agora? O que fazer com o aparelho ultrapassado? Jogar na lixeira da cozinha não dá. Pensando nessa problemática é que a empresa Regenero, Rio de Janeiro, passou a trabalhar com a reciclagem inteligente. Ou seja, a empresa se preocupa em lidar adequadamente com o lixo eletrônico, reduzindo os danos ao meio ambiente. Consegue estabelecer relações entre textos. Compreende a função de conjunções, preposições, pronomes e advérbios para tornar o texto coeso e coerente. Quando a gente tem 2 textos, quais são as estratégias que a gente faz? Ficha de leitura para comparação. Tem também enumerar o texto, caso precise uma linha, quando perguntar. E circular palavras-chave. Esse texto, o texto 2 que você leu, Kennedy, que tipo de texto é esse? Informativo. Informativo. Muito bem. Qual a finalidade de um texto informativo? Informar. Informar. Você pode me dizer o tipo de linguagem usada nesse tipo de texto? Formal. Em matemática, no nível proficiente, os estudantes já reconhecem planificação de figuras geométricas. Também são capazes de determinar o total de uma quantia a partir da quantidade de moedas que a compõem, ou vice-versa. Para comprar esse carrinho, o Luan vai precisar de 2 cédulas de R$10, 1 cédula de R$5 e 3 cédulas de R$2. Eu fui multiplicando e depois somando, para ver quanto dava em cada opção. E achei o resultado de 36 na B. Convertem medidas de tempo e realizam as 4 operações com números naturais. A primeira tem dizendo 3 caixas com 1000 agulhas. Aí eu multipliquei 1000 vezes 3, que deu 3000. Aí depois tem dizendo 6 caixas com 100 agulhas. Eu multipliquei 100 vezes 6, que deu 600. Aí na outra tem
4 caixas com 10 agulhas, que dá igual a 40. Aí eu fiz a decomposição do número aqui e deu 3.640. Estudantes no nível avançado são capazes de resolver problemas complexos que envolvem as operações matemáticas, considerações e resolver problemas com figuras geométricas e medidas de tempo. Explica como foi que você fez essa data. Aqui tem dizendo, Ayrton anotou 1 minuto. Sabendo que 1 minuto é igual a 60 segundos, eu já deixei aqui anotado no canto. Aí tem dizendo, pouco mais de 44 segundos. Aí eu somei 60 com 44, que deu 104. Certo. Aí eu cheguei à conclusão da resposta. Para garantir o sucesso da aprendizagem, é preciso conhecer as competências e habilidades necessárias para cada etapa, ou seja, onde cada criança deve chegar. Também é necessário acompanhar este processo, passo a passo, através da avaliação. Uma avaliação bem feita e bem analisada dá um norte para que a sala de aula, a escola e a Secretaria da Educação cumpram a parte que lhes cabe e garantam as realizações educacionais de todas as crianças. Bom, pessoal, eu optei por passar esse vídeo para não ficar apenas falando, expondo slide, para não ficar mais cansativo. Espero que ele tenha exemplificado um pouco de algumas dessas práticas e ações que são desenvolvidas na Secretaria. Eu queria aproveitar para encerrar, vou devolver a palavra à Vanilha para ela fazer a condução do evento e a mediação das perguntas. Mas antes de encerrar, eu queria aproveitar que a gente está com 103 pessoas, fazer um convite a vocês, né? Nós estamos com mais um curso com inscrições abertas na área da formação de professores. Vai tratar um pouco sobre essas metodologias, essas práticas, essas inovações e ações no campo pedagógico, da gestão escolar, passando um pouco pela alfabetização, pela educação especial, pela educação de jovens e adultos, e também sobre tecnologias educacionais. A gente vai ter tanto a equipe aqui de Sobral, da Secretaria de Educação, como também a própria Escola de Formação de Professores, professores das universidades parceiras. É um curso gratuito, aberto ao público, destinado principalmente a professores, e eu queria contar com a ajuda de vocês para a gente divulgar e ter a participação, a colaboração de mais professores, mais educadores. Eu estou colocando aqui no chat do nosso evento o link do curso, coloquei também anteriormente o link de inscrição nos nossos sites, então eu queria encerrar a minha fala agradecendo a organização do evento pelo convite e também colocando à disposição esse curso de formação para que vocês possam, se tiverem interesse, puderem também divulgar, engajar outros educadores e outros professores. Muito obrigado. Devolvo a palavra à organização do evento. Oi, professor Ebert. Foi, assim, muito gratificante, instigante. O senhor iniciou a fala trazendo uma das minhas grandes curiosidades quando eu fui a primeira vez no estado do Ceará, no município. Uma das primeiras falas do qual eu me recordo que eu fiz para um professor era: qual o segredo? Isso porque o Estado, a gente sabe que o Estado é referência, a média nacional das avaliações externas está acima da média brasileira. E aí ele falou justamente de pontos em que o senhor tocou brilhantemente, quanto às políticas de avaliação, de incentivo aos professores, e o segredo de Sobral acaba refletindo sobre está, sim, nas políticas de incentivo, mas também no processo de alfabetização, nessa base de alfabetização, da forma como é trabalhada. E
eu quero dizer para os professores presentes que o nosso link para assinatura da frequência já está disponível. A palavra-chave tem tudo a ver com essa reflexão que o professor Ebert traz na tarde, que é a palavra-chave é alfabetização. E eu deixo aberta, né, para quem quer fazer alguma pergunta, no nosso chat. Há muitos comentários falando com maravilhoso. Alguns professores trazem uma reflexão acerca de uma das políticas públicas que foram extintas, né, que é o programa, o Pacto PENAIC, que foi extinto, foi retirado, e era um programa voltado para a alfabetização. Há muitas parabenizações por parte dos profissionais que têm acompanhando. E eu quero dizer para quem quer fazer a pergunta ou fazer direto, pode sinalizar, levantar a mão, ou fazer a pergunta no chat, para que a gente possa estar mediando. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Ebert, para dar o pontapé inicial. Professor Ebert, sabemos que as políticas... Bom, acho que a Vanília caiu da reunião. Enquanto ela retorna, eu vou respondendo, então, as questões do chat. Bom, com relação ao PENAIC, de fato, né, o PENAIC foi uma política pública, era para ter sido, na verdade, uma política pública importante, porque acabou não tendo continuidade, né, foi um projeto, um programa de governo, por não ter tido continuidade, que se caracteriza muito mais como uma política pública, como uma não política pública, né, pela sua temporalidade, e ele foi inspirado na experiência do PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que hoje no Ceará é chamado de Programa de Aprendizagem na Idade Certa. Eu acho que a Vanília já retornou, então eu posso continuar depois, vou devolver a palavra a ela. Isso. Como eu estava falando, né, sabe que as políticas de incentivo, elas corroboram para essa motivação profissional, mas sabemos que ela não é o suficiente. Quais estratégias no campo metodológico podem ser utilizadas para que os profissionais de educação atinjam esse sucesso na base da alfabetização? Lembrando que precisamos pensar em alfabetização, aquilo que nos propõe, né, a Base Nacional Curricular Comum, que se feche esse ciclo no primeiro e no segundo ano, e que a gente sabe que essa base, ela bem elaborada, ela é crucial para o desenvolvimento da criança ao longo de toda a sua formação escolar. Bom, eu queria fazer um comentário sobre essa questão. Primeiro, ter um documento de base curricular, seja para o ensino fundamental, para o ensino médio, é um grande avanço, e eu acredito que foi, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista da educação pública brasileira como política pública. Obviamente que nós temos algumas restrições, podemos ter algumas críticas pela forma como ela foi elaborada, pela participação, mas é um avanço se a gente considerar um país continental como o nosso. A gente certamente vai ter esse desafio sempre quando for implantar uma política dessa ordem em larga escala. Por outro lado, implementá-la é um desafio ainda maior. E durante a sua implementação, aprimorá-la, além de ser muito desafiadora, é extremamente necessário. E para isso, no caso da alfabetização em particular, que é o foco aqui da nossa reunião, da nossa palestra, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esses elementos que eu citei, né? Então, ter uma política forte no campo da formação continuada de professores, atrelada a um bom material didático para além do PNLD, ter uma ação direcionada aos professores e alfabetizadores como uma política de valorização dos profissionais do magistério, né? Então, aí eu estou falando de premiações, de reconhecimento, de gratificações, de incentivos, ter um sistema municipal de avaliação externa, em larga escala, né? Tenho certeza que
Jaguaquara também pode estruturar uma iniciativa como essa, se já não tem, tanto das avaliações internas na escola, como as avaliações externas em nível de município, né, conduzida pela Secretaria de Educação do município, assim como também as avaliações em larga escala, seja SAEB, seja avaliações estaduais, outras avaliações nacionais ou até mesmo internacional. O outro ponto importante aqui é uma política de acompanhamento e monitoramento pedagógico. Então, tem uma equipe técnica na Secretaria de Educação que avalia, que acompanha, que monitora o desempenho da gestão escolar dos diretores e coordenadores, que formam o diretor de maneira permanente, que discute resultados, que discute currículo, que olha para percentuais de acerto e erro de desempenho e olha para o trabalho que é feito dentro da gestão e identifica quais são as limitações, quais são as boas estratégias, as boas metodologias, aonde é que a escola pode avançar mais ou pode avançar menos. Então, esses elementos, eles são fundamentais. E conciliar esses aspectos com o diálogo permanente com a família, né? Alguém perguntou aqui qual a importância, o papel da família, não é retórica, a família tem um papel de grande relevância. Nós estamos vendo isso de maneira evidenciada agora na pandemia, mas no campo educacional, especialmente na educação básica, o papel da família, do adulto, do responsável, do pai, da mãe, dos avós, ele é de grande relevância, porque ele traz o apoio, traz a maturidade, traz o acompanhamento e, muitas vezes, aquele olhar que para a criança faz um grande diferencial, inconscientemente ele está sendo acompanhado, ele está sendo apoiado, ele está sendo subsidiado. E isso no processo de avaliação e de alfabetização se torna ainda mais relevante. Então, nesse caso, a família está presente dentro da escola, em reuniões, entendendo o que é o resultado, o que é uma proficiência, o que é uma habilidade, o que é uma competência, por que a frequência precisa ser bastante significativa, por que a criança muitas vezes tem que voltar no contraturno, quais são as deficiências que eventualmente ela possa vir a ter no campo cognitivo, no campo do aprendizado. Então, é trazer a família para o centro do processo e que ela possa, inclusive, compreender algumas rotinas, algumas questões mais técnico-pedagógicas, para que ela possa colaborar com esse acompanhamento. Então, eu destacaria, para além da própria base da BNCC, dos documentos curriculares, esses elementos que são tão relevantes e tão essenciais. Excelente, excelente. O senhor traz um ponto importante e alguns professores até colocaram no chat, quanto a essa participação dos pais nesse processo de escolarização, a importância. Sabemos que é um desafio que a escola pós-moderna tem, porque os pais, com a necessidade de subsistência, acabam se afastando desse espaço de escolarização, mas eu parto sempre de um princípio de diálogo, professor Herbert, no qual eu falo que os pais precisam fazer parte desse centro e ser chamado à escola dentro de um processo também formacional, para ele entender como acontecem os mecanismos da escola. Porque muitos deles não foram alfabetizados, tiveram um processo de escolarização diferente do atual, e eles querem reproduzir isso nos seus filhos, e aí muitas vezes dá o choque no método aplicado pelo professor. E a escola para pais é um ponto muito importante de acontecer como uma política de incentivo da família na escola. E nesses critérios, falando de uma realidade que é sua, do Ceará, a gente sabe que o Estado sofre com algumas questões com seca, com alguns critérios climáticos, e o olhar que se tem sobre o Nordeste brasileiro por outras regiões é um olhar, muitas vezes, de invisibilidade, de discriminação. E nós temos o seu Estado como referência nacional e até internacional em alguns projetos educacionais desenvolvidos pelos alunos do Estado do Ceará. Nesses aspectos, podemos elucidar, e eu gostaria que o senhor falasse, quanto o papel da família não
não apenas da família, mas também na não rotulação do profissional de educação, quanto ser unicamente a família como responsável. E como o método e a técnica do professor desenvolvida com a família pode colaborar com esse processo de alfabetização e aquisição do conhecimento. Bom, como eu falei anteriormente, a família tem um papel fundamental, né? Primeiro, no acolhimento, na garantia da frequência, da presença da criança na escola, né? Do exemplo. Por mais que seja uma família que tenha vulnerabilidades sociais, que tenha uma baixa escolaridade, mas ela tem que ser consciente de que a escola é o melhor caminho, é a melhor alternativa para melhorar a condição da qualidade de vida e do futuro daquela criança, e ela precisa se convencer disso. Ela primeiro se convence pelo exemplo dos gestores, dos coordenadores, dos professores, na acolhida, no zelo da escola, nos cuidados e na preparação do espaço para o atendimento das crianças, na rotina, né? Por mais que um pai e uma mãe não tenham escolarização formal, mas ele vai perceber, vai ser conquistado e, ao mesmo tempo, vai respeitar a qualidade do sistema público educacional que aquela criança está vinculado. Se ela identificar esses elementos, né, eu estou falando de organização, de rotina, de acompanhamento, de acolhida, e, a partir de então, passar também para um outro nível, que é envolver, como eu falei anteriormente, a família em questões que são de natureza técnico-pedagógica, né? Então, fazer com que o pai compreenda a importância da frequência, as avaliações, o que são as avaliações em larga escala, o momento em que a criança tem que ir para o contraturno, a importância do reforço, identificar uma dificuldade de natureza cognitiva, um problema, e, ao mesmo tempo, compreender que a criança é capaz de superá-lo, ou que existe alguma necessidade especial, diferenciada. Todos esses elementos, eles são imprescindíveis, tendo em vista que eles se fazem necessário dentro desse contexto de diálogo, de convencimento por parte da escola em relação à família. Então, esse vínculo ele tem que ser construído inicialmente de maneira institucional, né, afetuosa pela conquista, mas depois ele se expande, porque a família, quando assume essa responsabilidade, ou parte dessa responsabilidade, ela vai reconhecer, vai valorizar, vai respeitar o trabalho feito pela escola, pelos professores. Isso é difícil na prática, é um processo, é uma conquista lenta, é um trabalho muito suado, muito permanente, né? Mas é possível a partir do momento em que há esse engajamento, esse envolvimento, e principalmente essa pactuação, que tem que nascer também da Secretaria de Educação, tem que nascer do exemplo, da presença de quem lidera o processo, né, do prefeito, do secretário, né, da equipe da Secretaria de Educação, da equipe das escolas, até chegar na ponta, junto aos professores. Professor Ebert, aqui no chat tem um comentário que diz o seguinte: achei interessante a questão das políticas públicas como incentivo para o professor, escola, que consegue um bom desempenho. Mas o que é feito com os profissionais que não alcançam o êxito? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? Primeiro, é importante destacar que o processo de avaliação, ele gera uma métrica, ele referencia aquela escola em relação às demais, ele faz com que aquele profissional seja contemplado ou não com uma bonificação, com a gratificação, mas ele não tem um papel punitivo, não tem um papel de perseguir o professor, de humilhá-lo, de destacá-lo em relação ao outro, muito pelo contrário, a avaliação como um instrumento de valorização, de incentivo, de reconhecimento e como uma métrica, né, como um indicador de realidade sobre aquela questão do aprendizado ou sobre as questões de aprendizagem da criança e dos estudantes. Nesse sentido, se faz muito necessário e é muito relevante compreender que aqueles profissionais que eventualmente não alcançaram esse desempenho
ou foi por questões, ou se trata de situações especificamente direcionadas a problemas do aprendizado, ou é necessário que aquele profissional passe pelo processo de formação continuada, objetivando se capacitar naqueles pontos onde os alunos não evoluíram. Então, ter o professor como um parceiro, onde ele, quando não consegue alcançar os seus indicadores, ele possa ser apoiado, ajudado, passar por um processo de formação continuada, é algo muito relevante. Então, esses professores, eles são acompanhados, são apoiados, passam pela formação continuada, e eles, posteriormente, podem e muitas vezes conseguem melhorar, aprimorar os seus resultados. Sequencialmente a essa pergunta, falando da questão do alcance, do êxito do professor, a mesa faz a seguinte questão, e acho que o senhor já até respondeu na sua fala, né? Como é feita essa questão da formação continuada? E essa formação, ela é promovida pela secretaria ou vocês têm parceiros que trabalham juntamente na escola de formação de professores? Bom, na verdade são dois modelos. Nós temos um programa de formação continuada permanente. Esse programa é promovido pela Escola de Formação de Professores. Existe um calendário fixo, permanente, onde todos os professores são capacitados, são qualificados, e eles realizam essa formação todos os anos, e essa formação repete a cada ano para todas as séries, e ela vai sendo aprimorada, vai sendo qualificada ao longo dos anos. Além disso, nós temos uma formação complementar, continuada complementar. Nesse caso, é uma formação em parceria com as universidades, em parceria com outras instituições, com editoras, são cursos online, de capacitação, de qualificação. Então, existem esses dois formatos, e cada formato vai se adequar à sua necessidade. Mas o ponto forte mesmo é a formação continuada da Escola de Formação de Professores, que nós temos aqui em Sobral, e que é responsável por esse acompanhamento da formação continuada dos professores. Acho que uma das últimas perguntas aqui são comentários parabenizando ao professor Herbert e todo o contexto em busca do sucesso de uma educação de qualidade. E aí, a professora Rita Trindade, ela pede para que o senhor fale um pouquinho da experiência desse momento síncrono e assíncrono das aulas remotas no contexto do seu município de Sobral. Como está acontecendo? Bom, tem sido um desafio, como eu acredito que é para todos os sistemas educacionais do mundo, né, do Brasil, de fora do Brasil. Nós iniciamos, primeiro, direcionados à formação continuada de professores, depois a gente passou a ofertar um ensino híbrido, remoto, emergencial. A gente sabe que não é o ideal, né? O ideal são as crianças em sala de aula, na escola, a melhor forma de capacitar e qualificar possível os seus estudantes de acompanhamento, mas a pandemia nos exigiu um reinventar, né? Então, nós passamos a distribuir material impresso, distribuir também materiais online, alimentação escolar para as crianças, kits de apoio, e investimos muito na formação de professores, né? Cursos, capacitações, qualificações. Para exemplificar um pouco desses elementos que eu estou colocando, que eu estou falando, eu vou exibir para vocês aqui um pequeno exemplo de como esse trabalho tem sido feito nas escolas. Enquanto as escolas aqui na capital aguardam aí a volta às aulas presenciais, muitas seguem com o ensino remoto. Mas em Sobral, a rede municipal resolveu não adotar esse sistema. Entenda por quê com a Maristela Glauco. Gabriel é aluno do 5º ano da rede pública de Sobral, que ocupa o 1º lugar do Brasil no índice de educação básica. O aluno dedicado agora acompanha o conteúdo pela internet. É muito legal porque mesmo a gente não tendo presencialmente aulas na escola, a gente está tendo esse aprendizado, essa mesma presença
a gente está na escola, a gente está tendo em casa. O mesmo acompanhamento pelos professores, coordenadores. É muito legal isso. Semanalmente, ele recebe atividades passadas pelos professores da escola e conta com a família nesse processo de ensino à distância. Foi uma adaptação, né? Porque eu, particularmente, eu já acompanho os estudos dele, uma rotina em casa, onde ele estuda, já tem um horário certo, agora teve que só redobrar, né? As atividades encaminhadas pelas escolas municipais de Sobral são livres e não contam como dia letivo. A escola faz o planejamento do conteúdo repassado a cada semana. O professor grava e repassa aos alunos. Foi criado um grupo de WhatsApp por série e semanalmente os professores enviam as atividades e tem o retorno das crianças, tem a correção. Essas atividades contemplam as competências cognitivas, como também as competências socioemocionais. Depois de 10 anos em sala de aula, a professora Andréia teve que se adaptar a dar as aulas através da tecnologia desse pequeno espaço da casa. Vem dando certo, mas o que ela mais sente falta é da troca de afeto com os alunos. Foi desafiador, a gente ficou um pouco, assim, com medo de como seria, se a gente iria conseguir. Mas nós tivemos aí um subsídio muito grande, né, dos cursos que nós estamos tendo e está dando certo. Segundo o secretário de Educação, as ações atingem cerca de 90% dos alunos. Quem não tem acesso à internet recebe as atividades de forma impressa. Por isso mesmo, o município optou por não ter aula remota, já que grande parte dos alunos não tem acesso às tecnologias. Vamos retomar, a partir da autorização que for dada pelo governo do estado do Ceará, e repor todo o conteúdo sem nenhum prejuízo ou um aprendizado de baixa qualidade. Bom, então aí mostrou um pouco esse exemplo aí do ensino remoto, além do que eu coloquei. Acho que esse material deu para exemplificar um pouco. Certamente é o trabalho que vocês estão fazendo, muitos professores estão fazendo, então de parabéns aí pelo esforço, pelo trabalho nesse momento. Excelente. Márcia fez uma pergunta aqui, Márcia Santos, tem uma curiosidade. Nessa escola, os filhos de professores e autoridades frequentam as escolas públicas? Bom, essa é uma pergunta muito importante, desafiadora, né? Quando a gente fala de educação pública, por que não pensar numa educação pública de qualidade, onde os filhos dos diretores, dos professores, ou até mesmo dos políticos, já que é uma boa escola pública, eles, porque não frequentam, né? Então, assim, no caso de Sobral específico, nós acompanhamos e monitoramos a nossa matrícula anualmente, e o que nós percebemos é que há, sim, um quantitativo, um percentual bastante significativo de estudantes da rede pública que são filhos de professores do próprio município, da própria rede municipal, de diretores, filhos de famílias com melhores condições econômicas, né? Então, nós distribuímos os kits de material didático, mochila, fardamento, livro, e muitas vezes as crianças acabam não utilizando a mochila. Isso aqui é uma curiosidade. Não porque a mochila não seja boa, não seja de boa qualidade, mas porque muitas vezes as famílias compram, adquirem materiais que normalmente são adquiridos por famílias de escolas privadas, né? Então, o que a gente percebe é que são famílias com uma boa condição econômica, que matriculam os estudantes na rede pública e, mesmo assim, possuem condições de fazer investimentos, inclusive com esse tipo de material didático que normalmente é utilizado por estudantes de escolas particulares. Claro que em Sobral também existem escolas particulares, né? Existem famílias com melhores condições econômicas que matriculam seus estudantes na rede privada, e às vezes famílias com melhores condições, outros que preferem por questões culturais e familiares, e há, sim, um número bastante significativo, bastante importante de famílias que matriculam os estudantes na rede privada. Eu vou mostrar aqui um exemplo desses materiais para exemplificar aqui a minha fala. Vamos viajar agora até a região norte,
porque lá em Sobral, os alunos de creches e escolas municipais começaram a receber aqueles kits de material escolar. O Matheus Ferreira, comprometido, está acompanhando essa entrega e ao vivo conta tudo pra gente. Diga lá, Matheus. Oi, Leal, é isso mesmo. Essa entrega de material escolar começou no início do mês de maio, vai até o final deste mês também. São vários materiais dados a esses alunos da rede pública municipal da cidade de Sobral. Mais de 32.600 alunos podem receber esses materiais escolares, né? No caso, quais são esses materiais? Tem aqui lápis de escrever, lápis de cor, também caderno, cola, tesoura, fardamento. E nesse ano também tem essa novidade, né? A máscara de proteção individual. Além disso, o álcool em gel. Eles também vão receber o material didático, esses livrinhos aqui, que são obrigatórios, claro, para a educação desses alunos do infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e também educação de jovens e adultos. Mas como é que faz para receber todo esse material? É por algum agendamento, seja no site, ou até mesmo de forma presencial? O secretário de Educação aqui de Sobral, o Herbert Lima, tem mais informações para a gente. Secretário, tem algum tipo de critério também, agendamento para receber esse material? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, esse material ele é entregue a partir de um cronograma de entrega que é informado por cada unidade escolar para as famílias dos alunos e ele segue o ordenamento de organização das séries, tanto as crianças de educação infantil, como do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, vão receber em dias diferentes, seguindo as recomendações sanitárias de distanciamento, utilizando a proteção individual e é preferencialmente entregue a um adulto da família que vai assinar um termo de responsabilidade pelo uso e aquisição do material. Então não precisa ir na escola sem ter um horário marcado, um dia marcado. Tem que ter esse cronograma direitinho, não é isso? Exatamente. Existe um cronograma individual para cada modalidade, para cada série. As escolas informaram aos pais e responsáveis e também, quando é necessário, é feita uma confirmação, tanto por ligação telefônica como também pelo WhatsApp. E além dos kits de material escolar que estão sendo entregues desde o começo de maio, também os kits de alimentos da merenda escolar também começaram a ser entregues desde o começo da pandemia. São vários kits de alimentos diferentes aqui, por exemplo, agora tem aqui biscoito, feijão, tem também sardinha. Isso aqui era consumido na escola pelos alunos. Exatamente, esse era o kit da alimentação escolar, que faz parte da merenda escolar, além desses perecíveis, como você destacou também, há uma complementação de frutas, verduras, distribuição de leite, e esses itens eram produzidos internamente na escola, em função da pandemia e da interrupção das aulas, eles passaram a ser distribuídos periodicamente para as famílias. Tá certo, obrigado pelas informações, secretário. Então, essa entrega de kit, alimentação e também kit de material escolar vai seguir até durante todo esse mês de maio, no caso da alimentação escolar, durante todo o ano, até enquanto durar essa pandemia e as aulas forem agora de forma remota em casa, né? As escolas municipais, públicas municipais, não têm previsão ainda de retorno para as aulas presenciais, mas as escolas privadas aqui de Sobral já retornaram até o 5º ano com algumas restrições também. Então, são essas as informações. Leal, Raíssa, volto com vocês. Bom, pessoal, esse é um exemplo, né? Esses são materiais que nós entregamos e distribuímos sempre no início de cada ano letivo. E no caso específico dos kits de alimentação, nós temos distribuído mensalmente por conta da pandemia. Eu queria, pelo avançar da hora, já estou mais de 1h e 30 minutos falando aqui, todo mundo já deve estar um pouco cansado. Eu queria aproveitar para agradecer chegando aos momentos finais, agradecer a organização do evento, a Vanilha, a toda a equipe da Secretaria de Educação, aos gestores, professores que estão aqui presentes na reunião. Queria também cumprimentar e parabenizar a organização do evento, agradecer de maneira especial a Veridiana, a Tânia, a Zilma, a Carmelita, a Márcia, a Sara, a Alane, que estão aqui com as suas câmeras ligadas, me dando o prazer de poder conhecê-las, a Leda agora. Nós que agradecemos, professor Herbert, em nome da Secretaria Municipal de Educação de Jaguaquara, nós agradecemos pela sua acolhida, pela sua prestatividade durante todos esses dias de interação. Em nome da Secretária Municipal de Educação, Juliana Santiago, e do Departamento Pedagógico, nós agradecemos a todos os profissionais aqui presentes e carinhosamente ao senhor pelas suas riquíssimas contribuições na tarde de hoje. Nosso muito obrigada. Obrigado, um abraço a todos.
Um abraço a todos, boa tarde.